Paz do Senhor para os irmãos. A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28 em diante. E o título diz assim: A cura dos dois endemoniados. E a palavra nos diz: E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram. E chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Meus irmãos, quando, ao saberem, o povo de Gadara, ao ouvir, ao saberem que Jesus entra nos seus termos, que Jesus chega nos seus termos, na terra de Gadara, e ao ouvir que Jesus expulsou legiões de demônios daqueles dois homens que viviam ali nos sepulcros, e eles eram tão ferozes que ninguém ousava passar pelaquele caminho, do lugar que eles se encontravam nos sepulcros. E ao ouvirem dos porqueiros, os cidadãos, as pessoas que moravam em Gadara, que Jesus expulsa aqueles demônios e que aquela legião de demônio entrara nos porcos e os porcos se precipitaram no despenhadeiro abaixo e se afogaram no mar. Os moradores de Gadara vêm até o mestre e, chegando em Jesus, eles não vieram até Jesus para recebê-lo de braços abertos, não. Eles não vieram até Jesus para falarem para o mestre: seja bem-vindo. Porque a nossa cidade, as nossas terras necessitam, dos teus preceitos, necessitam da tua cura. A nossa cidade tem pessoas que necessitam da tua libertação. Não, eles chegam e falam para Jesus: pode sair de nossas terras, pode sair, se retirar dos nossos termos. Eles ficam irritados, eles ficam bravos, ficam, com raiva, porque perderam uma grande manada de porcos. Porque eles perderam dinheiro com aquela manada de porcos. Eles não se preocupam em saber, eles não se alegram em saber que aqueles dois homens que viviam ali, com a legião de demônios neles, foram libertos. Eles não ficam alegres, em saber que aqueles dois homens agora estão libertos da força diabólica que aprisionava eles. Eles não ficam felizes em saber que aqueles dois homens está sendo, introduzido de volta à sociedade, está sendo devolvido à sua família, está sendo devolvido para o convívio familiar.
para conviver entre a sua família, entre a sociedade e com os seus amigos. Eles não se importam com isso, eles não se alegram com isso, porque aqueles dois endemoniados, eles viviam fora da sociedade, eles viviam longe do convívio familiar e dos seus amigos. A palavra diz que os demônios que viviam dentro deles eram tão ferozes que ninguém passava naquele caminho que eles estavam. E a situação deles era muito precária. E as pessoas de Gadara, ao invés de receber a presença do Filho de Deus, os cidadãos de Gadara, ao invés de receber o Messias, aquele que estava entrando ali para libertar quem estivesse necessitando. Aleluia, Senhor. Eles preferem expulsar, porque eles não querem saber da libertação que vem do Senhor Jesus. Eles não querem saber de ter uma vida transformada diante do Mestre. Eles não querem saber de serem libertos. Você vê que até os demônios, eles reconhecem, quando Jesus coloca os seus pés nos termos ali de Gadara, eles falam: o que temos nós contigo, filho de Jesus, filho de Deus? O que viesse fazer aqui? Tu veio nos atormentar antes da hora, antes do tempo? E os demônios ali assolam, sabe, as terras de Gadara. Os demônios assolam a vida das pessoas de Gadara. Muitas pessoas vivem naquela situação precária, endemoniada, cheia de demônio, doentes. Mas, infelizmente, as pessoas de Gadara não quiseram receber a presença do Senhor da Glória. As pessoas de Gadara, elas não quiseram aceitar o leão da tribo de Judá. Elas não quiseram, sabe, conhecer e ter um conhecimento mais profundo do Senhor Jesus. Elas expulsam. Elas não querem saber da presença dele. Ele chega na porta, ele coloca os pés nas terras de Gadara, porém o povo vem e o expulsa. Gadara teve a oportunidade de receber o Senhor Jesus. Gadara teve a oportunidade de ver o Senhor da Glória, sabe, fazendo grandes feitos e grandes libertações naquelas terras, naquela província. Mas elas não querem saber. São pessoas de cerviz dura, são pessoas de coração fechado. Elas preferem ficar naquela situação que elas estão. Para elas estão cômodo, ao invés de receber uma transformação do Messias, do Filho do Deus vivo. E quantas pessoas são assim? Quantas pessoas, elas não se alegram de ver que o Senhor está transformando e trabalhando na vida do seu próximo, ao invés delas se sentirem felizes. Elas se sentem, sabe, triste. Ficam iradas, chateadas quando vê o Senhor Jesus trabalhando na vida de outra pessoa. Elas não ficam felizes em ver que Jesus tirou a pessoa dos vícios, das drogas, da prostituição, das ruas, de uma vida de iniquidade. E essa pessoa vivia na lama. Tem várias pessoas, tem muitas pessoas que elas não se sentem felizes de ver o Senhor Jesus trabalhando e transformando a vida de seu próximo. Porque elas preferem ver o seu próximo prostrado. Elas preferem ver o seu próximo numa situação precária, degradante. Porque elas se sentem felizes. Para elas é felicidade ver o seu próximo caído. E Jesus também bate na porta do seu coração. Sabe, do coração dessas pessoas que têm a cerviz dura. Jesus bate. Porém, elas não dão ouvido à voz do Senhor Jesus. Porém, elas não abrem a porta de seus corações para que o Senhor entre e faça morada, para que o Senhor ceie com ela e ela com o Senhor.
Elas não querem que Jesus transforme a vida delas. Porque o tipo de vida que ela leva, o estilo de vida que ela leva, sabe? As atitudes que elas têm no seu cotidiano, no seu dia a dia, para consigo e para com os demais, está cômodo, está maravilhoso. Elas não querem, sabe? Ser libertas. Elas não querem, sabe? Sair do pecado. Elas não querem parar de praticar as iniquidades. Elas não querem parar de praticar aquilo que cheiram mal nas narinas do Senhor Deus vivo. Elas não querem jamais deixar de viver e de praticar aquilo que desagrada ao Senhor. Para ela não tem como deixar de viver essa vida que agrada a carne dela, que agrada aos olhos dela. E elas se sentem até irada quando o Senhor bate na porta de seu coração, querendo transformar a vida delas, querendo, sabe, deixar elas um servo, uma serva do Senhor, trabalhando para o seu reino. Elas não querem, elas fecham ali a porta de seus corações. Elas não querem saber da presença do Mestre. Aleluia, Senhor. E muitas das vezes, essas pessoas, elas entram numa vida degradante, moralmente, espiritualmente, o caráter, sabe? Elas levam ali uma vida imoral. E elas ainda acham que se sentem felizes em levar esse tipo de vida, esse estilo de vida. Elas acham isso normal, porque infelizmente, hoje em dia, o errado é certo. As práticas iníquas são certas. As práticas que abominam aos olhos do Senhor é que são as corretas diante dos olhos de muitas pessoas. E é triste a gente ver que tem muitas pessoas que elas vivem numa vida degradante, sabe? Vivem numa vida triste, numa vida de pecado, numa vida que a condena, que destrói a sua vida espiritual, que mata a sua vida espiritual, que mata uma vida de comunhão com Deus, que mata uma vida de oração, de intimidade com o Senhor dos Exércitos. Mas elas preferem abraçar, esse tipo de vida, esse estilo de vida, porque para elas está sendo cômodo, está agradando a carne. Elas preferem alimentar a carne, ao invés de alimentar o seu espírito, ao invés de fortificar o espírito e matar a carne, elas matam o espírito, matam a sua vida espiritual e alimentam a carne. E quando um ser humano, ele prefere abraçar as coisas que matam a sua vida espiritual, essa pessoa cada vez mais vai se afundar. Essa pessoa cada vez mais vai entrar no lamaçal. Essa pessoa cada vez mais vai ter uma vida degradada. Essa pessoa cada vez mais vai destruir a sua vida com Deus. E o fim dela é trágico. Porque morrer fisicamente e ter a salvação eterna, amém, glórias a Deus. Combati o bom combate. E quando o ser humano morre fisicamente, mas ele também tem a segunda morte, que é espiritual, e perde a sua salvação. Infelizmente, Gadara, sabe? Elas rejeitaram a presença do Mestre, mas o Senhor da Glória, ele deixou o evangelho do reino de Deus ali. E aquele homem que foi liberto foi propagar o evangelho do reino de Deus. E imagino, sabe, com certeza, que Gadara, através daquele homem, daqueles homens endemoniados, com certeza, viram a libertação na vida deles e conheceram o evangelho do reino de Deus. Mas infelizmente a maioria daquelas pessoas não quiseram saber.
Não quiseram jamais se converter, não quiseram jamais ter uma vida transformada pelo Senhor Jesus. E hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas elas preferem estar embaladas, elas preferem estar com um copo de cerveja, de bebida em suas mãos. Elas preferem estar na prostituição. Elas preferem estar com uma e outra pessoa, sabe? Sair com várias pessoas. Isso sim está alimentando o ego dela, isto sim está alimentando a carne dela, isto sim, diante dos olhos dela, é o que está satisfazendo, porém está deixando sua alma destruída, porém está tendo uma vida vazia. E quando um ser humano tem um vazio dentro de si, não há coisas nem pessoas nessa vida que preencha, mas só um. O Senhor Jesus é quem preenche um coração vazio. Que coisas nem pessoas neste mundo preenchem um vazio no coração de um ser humano. Só o Senhor Jesus, só o leão da tribo de Judá é quem preenche um coração vazio, sabe? Mas essas coisas mundanas, elas são veneno para a alma de um ser humano. E quantas pessoas, elas preferem este veneno, sabe? Elas preferem tomar este veneno todos os dias. Porque, infelizmente, diante de seus olhos carnais, de seus olhos físicos, é o que está alimentando ela, é o que está satisfazendo a vida delas. Só que vai chegar um momento que a conta vai chegar. Vai chegar um momento que, se elas não se arrependerem, serão cortadas como árvores que não dão fruto e serão lançadas no fogo. E horrenda coisa, tristeza coisa é quando um ser humano perde o seu bem maior. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor.